Então, bom dia a todos. Eu sou Daniel Ferreira, seu professor de Física. E nessa última aula do bimestre de Física, a gente vai só dar uma olhada em alguns exemplos, ou seja, exercícios resolvidos, a respeito de tipos de energia. E foram as duas últimas aulas teóricas que a gente viu. Então, na primeira aula que está no YouTube, que foi vídeo gravado, lá a gente definiu o que era energia, falou de energia cinética, de energia potencial gravitacional no primeiro vídeo, e na aula de ontem a gente falou dos outros tipos de energia. Energias potenciais elásticas. Existe também energia potencial elétrica, mas esse tipo de energia potencial elétrica a gente vai estudar só lá no primeiro e segundo ano para frente. Aí esses problemas que eu vou resolver hoje para vocês estão associados a esses tipos de energia que eu comentei e as equações que estão descrevendo, que são usadas para descrever esses tipos de energia, tá bom? Vamos, portanto, à nossa aula. Então, o primeiro são só 4 probleminhas, mas pode ser que tome um tempinho da gente. O primeiro é esse, a questão do Instituto Federal de Pernambuco, que diz o seguinte, é uma análise de gráficos. Uma massa M está presa na extremidade de uma mola de massa desprezível e constante elástica conhecida. Então, a massa tem um bloquinho preso numa mola. Aí esse lance dele dizer que a massa da mola é desprezível, só para não complicar a conta, tá bom? A mola é chamada de mola ideal. E eu conheço a constante da mola, que é o K. Então, logo eu conheço a expressão da energia potencial elástica. Fica sendo EP é igual a kx² sobre 2. 1 meio de kx², 1 meio de kx², tá bom? Essa é a energia potencial associada. Beleza. Aí ele diz o seguinte, a massa oscila em torno da sua posição de equilíbrio x0. Então, a massa tem momentos que ela distende a mola e tem momentos que ela pressiona a mola, certo? Então, tem momentos que no estado em que ela não é tensionada e nem pressionada, a energia potencial é zero. Quando eu pressiono, a energia potencial aumenta, tá bom? Porque a mola quer me empurrar de volta, então tem uma energia potencial ali que está sendo acumulada para depois virar energia cinética para me empurrar de volta. E se eu puxo a mola, vai aparecendo energia que tende a restaurar a mola para a posição original, certo? Então ele quer, vamos ver o que ele quer. Com amplitude, a massa oscila em torno de um ponto de equilíbrio x0 com amplitude A sobre uma superfície horizontal sem atrito, tá bom? Essa amplitude é esse grau de liberdade que tem a mola, senão você pode quebrar a elasticidade da mola, né? Se você puxa demais a mola, chega um momento que você rompe isso, ela não volta mais, tá bom? Aí ele diz o seguinte, qual dos gráficos a seguir representa melhor a energia cinética em função da posição x da massa? Bom, aí o que você deveria se lembrar para resolver esse probleminha de gráfico é da expressão da energia potencial elástica. Então, a energia potencial elástica tem uns lapisinhos bem aqui. A energia potencial elástica, eu nunca escrevi com isso aqui, não. EP, energia potencial elástica, é igual a K, que é a constante da mola, isso é um K, vezes x ao quadrado, isso é um 2, dividido por 2, certo? Aí o que significa isso? Isso significa que esse gráfico de energia por x é uma parábola e não retas, tá bom? Quem me diz isso é esse expoente aqui, ó. Isso aqui me diz que é uma função de segundo grau, lá da matemática. Então, os meus gráficos só podem ser esses que têm curvas, ou a letra A, ou a letra E, eventualmente, a letra C. Mas por que não é a letra C?
porque esses gráficos da letra C são funções inversas. Então, seria 1 sobre x quadrado ou 1 sobre x, esses casos da letra C. Então, eu estou entre A e E, e letra E. O que acontece? Deixa eu... Volta. Então, como é que eu vou descobrir qual que é o correto? É assim. Como eu falei para vocês, e a gente já tem alguém querendo entrar, e a gente estudou ontem, em torno do esse ponto zero aqui, ó, no x, significa é porque eu tenho um molo aqui, mas está dentro de uma caixa. Eu esqueci de pegar para vocês, mas era para mostrar isso. Que quando a mola está no estado natural, ela está aqui, ó, no x0. Quando eu puxo a mola, aumentando, portanto, a amplitude, que é a distância ali entre as estruturas da mola, se eu aumento essa amplitude, eu aumento a energia potencial. Então, aqui esse lado do gráfico da letra E está correto. Na letra A, não é, porque enquanto eu estou esticando a mola, está diminuindo. Essa energia potencial é assim, ó, e o gráfico está caindo, diminuindo a energia potencial. E aqui ele aumenta. Então, esse lado faz sentido. O outro lado também, ó. Desse outro lado, significa que você está pressionando a mola. Enquanto eu pressiono a mola, a energia potencial também aumenta. Então, a opção correta, a única opção razoável aqui, é a letra E, tá bom? Bastava lembrar desse lance de ser uma função quadrática, então gráficos são parábolas. Se não tiverem visto isso ainda, vão ver. São gráficos de funções de segundo grau, são sempre parábolas e que são resolvidas pelas equações pela equação do Bhaskara, né? Deixa eu apagar essa equação. Tem uma borracha aqui. Mas, então, a opção correta, letra E, tá bom? Vamos para frente aqui. E aqui estava a resolução, né? Também. Explicando algumas coisas. Tudo isso que eu disse está explicado aqui. Como eu disponibilizo o slide, aí fica a solução, não só essa minha retórica, mas está aqui ilustrado. A situação descrita anteriormente pode ser representada na figura. Então, ali você tem um estado zero, aí você tem um aumento de amplitude, aqui seria a posição normal da mola, tá bom? Aí ali ela está pressionada, foi pressionada até parar, e para ali ela seria puxada até parar. Para cá você tem um aumento de energia potencial e para cá também, tá bom? E esse texto explica justamente o que eu já disse, mas fica escrito o slide para vocês, tá bom? E a número 2 está aqui. É uma questão da Unesp. Também sobre, aqui já entra energia cinética, que é o primeiro conceito que a gente viu. Aquele primeiro exercício estava associado à energia potencial elástica, e esse outro aqui é energia cinética. Vamos ver o que ele pede. Então, a questão da Unesp, e diz assim, ó, um bloco de massa M desliza sem atrito, isso é importante, sobre a superfície indicada na figura a seguir. Então, ele vai ser deslizado aqui. Aí ele continua. Se G é a aceleração da gravidade, a velocidade mínima V que o bloco deve ter para alcançar a altura H é D. Então, isso aqui é um probleminha de movimento, que inicialmente poderia, na verdade, eventualmente poderia ser resolvido com cinemática, mas é muito mais simples ser resolvido com métodos de energia, tá bom? Então, ele quer descobrir qual deve ser o mínimo de velocidade que eu tenho que ter para conseguir subir essa rampa e chegar até a altura H. Então, eu tenho que vencer uma certa energia potencial, né? Porque o bloco vai subir. Ó. Eu estou num potencial zero, que é ali no solo, e eu quero subir no campo gravitacional, porque eu vou me deslocar no campo gravitacional com a altura H, tá bom? É mais ou menos o que um avião tem que fazer. Ele se desliza no solo, sobe, e para isso ele tem que usar motores e os flaps do avião para conseguir levantar voo e vencer essas energias potenciais, tá bom? E aqui estão as opções. Então, vamos, portanto, à resolução. Então, o enunciado afirma que o sistema é conservativo. Deixa eu ver onde é que está escrito, um bloco de massa M. Desliza sem atrito. Esse fato dele afirmar que é sem atrito
mostra que o sistema é conservativo, e isso significa que não tem forças dissipativas, tá bom? O atrito seria uma força dissipativa, por isso que a gente está dizendo que o sistema como um todo, onde está ocorrendo aquilo tudo, é um sistema conservativo. Pois não apresenta forças de atrito, certo? Inicialmente, o bloco apresenta energia cinética dada por... A expressão da energia cinética é sempre essa, que é uma energia de movimento. Qualquer corpo que tem um movimento tem a ele associada a energia cinética. A expressão para energia cinética é a massa do corpo vezes a velocidade dele ao quadrado dividido por 2, tá bom? Existe uma aula onde eu demonstrei essa equação lá para vocês. Ponto. Ao subir a rampa, que é o que a gente quer fazer com o bloco, o valor da energia cinética vai diminuindo porque ele vai sendo consumido por energia potencial. Ele vai virando consumido, ele vai se tornando energia potencial, que é o que está dito aqui. Ó. E a energia potencial gravitacional do bloco aumenta da mesma quantidade. Então, enquanto eu diminuo a cinética, aumento a energia potencial gravitacional, porque pode existir outras potenciais também, elástico, por exemplo, que não é o caso desse problema. Deseja-se, portanto, determinar a velocidade mínima inicial para que o bloco chegue ao topo da rampa, certo? Logo, ele pode chegar lá com velocidade zero, não importa. Eu só preciso saber a velocidade mínima para ele subir. Ele pode chegar lá e zerar a velocidade. Então, a velocidade final dele pode ser zero, mas eu quero descobrir uma velocidade inicial diferente de zero. Isto é, com toda a sua energia cinética convertida em energia potencial gravitacional. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai converter toda a energia cinética em energia potencial gravitacional. Então, é isso que eu vou escrever. Ó. Toda a minha energia cinética vai ser igual à energia potencial gravitacional, tá bom? Aí basta eu abrir as equações. O que é energia cinética? 1 meio de v² sobre 2. E o que é a expressão da energia potencial gravitacional? Quando eu saio de um potencial zero até um certo potencial, até uma outra altura h. É mgh, massa vezes a gravidade vezes a altura que eu vou ser deslocado, tá bom? Aí, pronto, está praticamente resolvido o exercício. Eu quero descobrir essa velocidade, o que é que eu faço? Esse m está multiplicando aqui, ó, ele vai passar dividindo aqui embaixo, aí vai cortar m com m, ele vai sumir dali. E esse 2 que está dividindo passou multiplicando, vai ficar 2gh. Essa raiz é esse expoente ao quadrado aqui. Ó. Quando esse quadrado muda de lado, o inverso da potência lá da matemática é a raiz, aí vira essa raiz quadrada. Então, a velocidade que eu quero descobrir é 2 vezes a gravidade vezes a altura que eu quero subir, tá bom? Como era um problema, já foi para outro problema. Como era um problema, a gente chama de literal na física, não tem números, ó, era um problema de natureza literal, só tinha altura h, e a resposta também é literal. Então, a opção correta, raiz de 2gh. Raiz de 2gh, letra B, opção correta, tá bom? Esse era, portanto, o nosso problema de número 2, sobre energia cinética. Na verdade, um balanço entre dois tipos de energia. Aí eu já vou para número 3. Uma questão da UFMG, que diz o seguinte. É parecido com aquele outro, só que agora o bloco está descendo. Então, FMG, um bloco de massa de 0,2 kg desce deslizando sobre a superfície mostrada na figura. Então, ele estava na altura de 60 centímetros e desceu uma rampinha sobre a superfície. Beleza. No ponto A, ali em cima, a 60 centímetros acima da horizontal é EBC, que é esse plano aqui. O bloco tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, acima do plano horizontal, o bloco tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Ao passar pelo ponto B, ou seja, ao descer, a velocidade dele é maior, é de 3 metros por segundo. Por que essa velocidade aumenta? Porque a energia potencial gravitacional, enquanto ele desce, é transformada em energia de movimento. Por isso, ele adquire velocidade. Considere também que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Bom? Aí ele pede para a gente responder algumas coisas aqui. Primeira coisa, letra A. Mostrar, para você mostrar, usando conceitos relacionados à energia, que entre os pontos A e B existe atrito entre o bloco e a superfície. Beleza. Então, a gente tem que mostrar que existe uma força dissipativa ali.
E letra B, determine o trabalho realizado pela força de atrito que atua no bloco entre os pontos A e B. Então, demonstre que existe uma força de atrito e determine o trabalho realizado por ela. Trabalho é força vezes deslocamento. Então, basta esse bloco vai descer num campo gravitacional, sujeitar um campo gravitacional, então a força eventualmente vai ser a força-peso, e o deslocamento eu posso descobrir usando esse 60 aqui. Beleza, e letra C, determine o valor do coeficiente de atrito, que é o μ, entre a superfície horizontal e o bloco, sabendo-se que este chega em repouso ao ponto C, distante 90 centímetros de B. Então, a distância daqui a aqui é de 90 centímetros, e eu tenho que determinar o μ, o coeficiente de atrito, nesse problema. Esse aqui é um pouco mais enjoado, tá bom? Ele ficou muito mais matemático do que eu esperava. Quando eu coloquei ele, eu estava com sono e não vi. Ele era assim, dessa maneira. Mas está aqui a solução para a gente. Então, primeira letra A. De novo, só para você se lembrar, o que pede é mostrar que existe um atrito lá, entre o ponto A e o ponto B, que é o pezinho da curva de descida. Pronto. Se existe se existe atrito na rampa, isso já é a resolução, então a energia mecânica tem seu valor reduzido, certo? Porque parte da energia é dissipada enquanto o bloco arrasta, virando, por exemplo, calor, vai aquecer a superfície. Se você arrastar alguma coisa por muito tempo, você vai perceber que aquece, tá bom? Então, além de virar, por exemplo, som também, parte da energia. Tem alguém querendo entrar? Beleza. Então, ó, vai haver uma redução da energia mecânica e a gente vai agora determinar o valor da energia mecânica entre os pontos, ou nos pontos A e B, e comparar esses valores, tá bom? Então, a energia mecânica, para quem não lembra, é a soma de todas as energias. Então, a única coisa que eu tenho ali são energia de movimento e energia potencial gravitacional, já que aquele bloquinho desce dentro do campo gravitacional. Então, a energia mecânica no ponto A, ó, lá em cima, vai ser a energia cinética mais a energia potencial naquele ponto. E a energia no ponto B vai ser igual à energia cinética. Por quê? Por que eu não tenho mais energia potencial aqui no ponto B? Porque ele atingiu a altura zero, H é zero, então a energia potencial gravitacional é zero. Mas beleza, primeiro escrevendo a energia mecânica no ponto A, fica mv² sobre 2 mais mgh. Então, ele falou que a velocidade inicial do bloco era de 2 metros por segundo, a massa era 0,2 kg, e eu tenho que dividir por 2 ali da equação. Então, fica 0,2 vezes 2 ao quadrado. Então, 4 vai ficar 4 dividido por 2 aqui. Porque 2 ao quadrado é 4, dividido por 2 vai ficar 2 vezes 0,2. Tá bom? Que vai dar 0,4. E aqui vai ficar a massa, 0,2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que tem que passar para metro. 60 centímetros, divide por 100, 0,6 metros. Por isso esse 0,6. 10 vezes, quando você fizer essas multiplicações aqui, ó, 0,2 vezes 10, vezes 0,6, você vai descobrir que dá 1,2. Então, essa operação aqui vai dar 0,4. Unidade de energia é sempre o joule, então aqui joule e aqui joule. Então, 0,4 joule mais 1,2 joule. 1,2 mais 0,4, 1,6 joules. É a energia mecânica no ponto A, tá bom? Agora, a energia mecânica no ponto B, como eu disse, não tem energia potencial no ponto B, porque a altura lá é zero, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, mv² sobre 2, porque ele só vai ter energia cinética. E ele falou que a velocidade lá no ponto B é de 3 metros por segundo ao quadrado, a massa é a mesma, dividido por 2 aqui da equação. Então, 0,2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9, se vai dividir por 2, vai dar 4,5. 4,5 vezes 0,2 vai dar 0,9 joules de energia. Tá aqui as duas, energia mecânica nos dois pontos. Como é que você vai poder afirmar que existe atrito? Olhando para essas energias, ó, tá bom? Ó, tendo em vista que a energia mecânica do bloco não se conserva, ela deveria ser a mesma, tá bom? Conclui-se que há atrito entre os pontos A e B. Se você tivesse feito o cálculo dessa energia potencial, da energia mecânica, perdão, e ela fosse a mesma nos dois pontos, significava que ela tinha se conservado. Esse número aqui, 1,6, e esse número 0,9, significa que uma energia se perdeu daqui para cá, tá bom? Ela não foi totalmente transformada em energia cinética.
Então, você, com esse argumento, pode afirmar que existe um atrito ali e que ele dissipou uma porcentagem de força, tá bom? É esse o motivo. Letra B, ele pedia para calcular, para determinar o trabalho realizado pela força de atrito que atua no bloco entre os pontos A e B. Então, como existe um atrito, é possível, portanto, calcular o trabalho realizado pela força de atrito. Como? Pelo teorema trabalho-energia. Teorema trabalho-energia, que a gente chama, que é o trabalho é igual à variação da energia, tá bom? Que vai ser justamente isso aqui, ó. É a diferença entre essas energias aqui. Então, ó, o trabalho realizado pela força de atrito é dado pela diferença entre os valores da energia mecânica dos blocos, do bloco, que é um só, nos pontos A e B. Logo, o trabalho realizado pela força de atrito entre os pontos A e B é dado por 0,7, que é a diferença entre aqueles números ali. Energia mecânica final, que é no ponto B, então 0,9 menos 1,6. Quando você fizer essa conta, vai dar um número negativo. 0,7 joules é, portanto, o trabalho realizado pela força de atrito. Ele é negativo porque ele se opõe ao movimento, né? Ele é resistente ao movimento, portanto, um trabalho negativo. Esse trabalho consome energia, tá bom? Então, o trabalho realizado, menos 0,7 joules de energia. E a letra derramou água aqui. A letra C pedia para calcular o coeficiente de atrito. Então, se é o seu trabalho, se é o teorema energia cinética, eu posso reescrever aqui as equações, talvez esse seja um pouco mais chato, tá bom? E encontrar esse μ, que é o coeficiente de atrito. É porque o μ força de atrito é μ, que é a constante que eu quero encontrar, vezes a força normal. Então, só que a gente pode encontrar isso usando os teoremas de trabalho e energia. Então, o trabalho realizado pela força de atrito, que é justamente a força resultante, sobre o bloco entre os pontos B e C, é igual à variação da energia cinética do bloco entre os pontos B e C, tá bom? Esse é o teorema, trabalho e energia. Então, o trabalho realizado pela força de atrito vai ser igual à variação da energia. Isso é um teorema que a gente viu, então eu posso aplicar. Variação da energia cinética entre os pontos B e C. Então fica assim, trabalho é força vezes deslocamento, então força de atrito é a normal, força normal vezes o μ, vezes o deslocamento. O deslocamento ali, ó, ele falou que daqui para cá tem 90 centímetros, daqui até aqui. Por isso que tem esse 0,9 aqui, ó. A gente passou para metro, então dividiu por 100, 0,9. Força normal é igual a força-peso, tá bom? Porque o bloco está num plano. Então, fica a massa vezes a gravidade, 0,2 vezes 10 vezes μ vezes o deslocamento, igual a variação da energia. Energia no ponto B, de B a C. Energia no ponto B, 0, e a energia no ponto C, 0,9. Porque eu vou ter a variação da energia cinética do bloco entre aqueles pontos. Então, eu vou considerar inicialmente que ela está em repouso, que ela parou, na verdade, o bloco para, por isso esse 0 aqui, tá bom? É energia final menos inicial. Então, a energia final é 0, porque o bloco para, portanto, a velocidade 0. E a energia cinética no ponto B, eu tenho calculado aqui, ó, 0,9 joules, tá bom? Então, tá aqui o 0,9. 0,9 menos 0 dá menos 0,9. Aí tem que resolver essa parada toda aqui, 0,2 vezes 10, multiplicado por 0,9, tá bom? E a resposta desse produto todo passa dividindo aqui. Quando você passar isso dividindo, vai dar meio positivo. Como aqui tem menos, menos dividido por menos dá mais. Portanto, a força de atrito vale... A força de atrito não, o coeficiente de atrito vai valer meio. Um problema um pouco mais matemático que os outros, um pouco mais enjoado, mas fica aí a solução para vocês. E o último do dia é esse aqui que eu trouxe de um outro livro, por isso essa notação diferente aqui. E no slide eu chamei de problema número 4, que diz o seguinte: um atleta de massa igual a 60 quilos realiza um salto com vara, que ele vai correndo e pula. Tem que pular o lance lá. Transpondo o
sarrafo colocado a 6 metros de altura, que aquele é o que ele tem que pular, certo? Calcule o valor aproximado do acréscimo da energia potencial de gravidade do atleta nesse salto. Adote G igual a 10. Então, quer que você calcule o valor aproximado do acréscimo de energia potencial, que ele vai sofrer, porque ele vai subir, né? Ele vai ter que subir, então ele vai ter que adquirir uma energia potencial gravitacional. Então, vamos à resolução. Então, no caso, o atleta, a gente vai considerar que é um corpo extenso e não um ponto. As dimensões dele, portanto, não são desprezíveis, e por isso deve-se racionar em termos do centro de massa. Isso é só um detalhe, tá bom? Mas não vai... Que é isso aqui que ele está dizendo. Como a pessoa é um corpo extenso, eu tenho que pegar o centro de distribuição de massa dela. O centro de massa, para quem não sabe, é onde eu posso equilibrar uma coisa. Se eu conseguir, eventualmente, segurar esse negócio de lápis aqui com o dedo, teria que ser com o dedo só. Significaria que eu teria encontrado o centro de massa dela. Tá bom? O centro de massa é isso. Eu não consegui... Não tem mais nada próximo que isso aqui. O centro de massa eu tenho que conseguir equilibrar a coisa com, por exemplo, com o dedo. Eu não vou conseguir. Mas encontrar o centro de massa seria isso. Você encontra um ponto que você equilibre o corpo. Tá bom? Caso você suspenda ele. Então, aqui está o centro de massa do sujeito. E ele vai saltar. Eu vou deslocar o centro de massa dele até aquela altura de 6 metros. Tá bom? E ele tem e a altura do centro de massa dele do chão é de aproximadamente 1 metro. Certo? E ele vai fazer esse salto aí. E soltar a vara tensiona, né? E joga ele. Se ele passar por cima, ele ganha os pontos. Então, vamos usar a solução. Ele quer descobrir o acréscimo de energia potencial. Então, sendo a massa 60 kg, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a elevação do centro de massa sendo de 5 metros, porque eu considerei que o centro de massa dele está a 1 metro do chão, então a altura que ele vai ter que subir e deslocar o seu centro de massa não é mais de 6 metros, é 6 menos 1, que dá 5. Então, ele vai deslocar só daqui até aqui 5 metros. Então, essa é a variação da altura. Vamos calcular, portanto, o acréscimo da energia potencial. Então, variação da energia potencial é massa vezes gravidade vezes a variação dessa altura, que é 5 metros. Então, basta pegar isso aqui. A variação da energia potencial é 60 quilos vezes a gravidade, que é 10, vezes a variação da altura, que deu 5 metros. Tá bom? Então, se você fizer essa conta aí de cabeça, 5 vezes 10, 50 vezes 10 vai dar 3 vezes 10 a terceira, 3.000, certo? 3.000 joules de energia. É assim, 5 vezes 10, 50. 50 vezes 60, 5 vezes 6, 30, 3.000. Unidade de variação de energia ou de energia, joule. Então, o acréscimo de energia cinética é de 3,0 vezes 10 a terceira. 10 a terceira é 1.000. Então, 1.000 vezes 3, 3.000 joules de energia é, portanto, a nossa resposta. E esse é o acréscimo de energia que ele tem que ter, que vira energia potencial quando ele atinge essa altura máxima ali. Tá bom? Problemas um pouco matemáticos demais, mas era isso. Beleza? A gente encerra, portanto, a nossa aula por aqui. Obrigado pela sua atenção. Eu tenho que tirar um retrato de vocês. É o último retrato do bimestre, né? A gente está finalmente de férias. Deixa eu interromper aqui. Forte abraço a todos. Não saiam por enquanto.